Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o renascimento cultural. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa esse termo renascimento no contexto que a gente vai estudar agora. Primeiro que a palavra renascimento nos leva a pensar, na ideia do renascer. Já vimos o renascer do comércio, já vimos o renascer das cidades, e agora, que renascimento é esse que se refere à questão cultural? Durante o período medieval, a gente sabe que houve desenvolvimento cultural, sim, mas foi um desenvolvimento cultural todo voltado para a questão religiosa. Nada da cultura pagã, digamos assim, foi desenvolvido. Toda cultura desenvolvida durante a Alta Idade Média era voltado para os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Já falamos sobre isso em várias outras aulas. E agora, o que vai ser esse renascimento cultural que vai se iniciar no século XIV e vai se estender até o século XVI? Agora é o renascer das antigas ideias da história clássica greco-romana. Ou seja, agora alguns artistas vão fazer com que antigas formas de arte que eram muito evidenciadas na antiga Grécia e na antiga Roma, elas renasçam, mas não tal qual eram, mas sim que elas renasçam com uma nova versão, sob uma nova ótica. Então, esse renascimento que a gente vai estudar a partir de agora, ele se refere a uma renovação no ato de pensar, de agir e de produzir arte das pessoas da Europa Ocidental. Onde é que nós vamos encontrar a referência dessa grande inovação? Na Itália. Então a gente pode dizer que o berço do renascimento cultural foi a Itália. Mas a Itália, em todos os lugares da Itália? Ainda não. O início desse renascimento vai ser numa cidade chamada Florença. E por que Florença? Porque Florença era um lugar de muito desenvolvimento, onde as pessoas já costumavam ir para comercializar. E a gente sabe que os pontos de comércio, eles são muito movimentados. Pessoas que vão, que vêm, e que não só comercializam mercadoria, como também desenvolve um processo chamado aculturação. E o que é aculturação? É essa mistura de culturas, onde as pessoas deixam um pouco de sua cultura, mas também recebem muito da cultura alheia. E é nesse processo de aculturação que as cidades italianas, por serem muito desenvolvidas como pontos comerciais, elas vão receber, vão desenvolver, e vão repassar para o resto da Europa. Então já sabemos que o nosso conteúdo é o renascimento cultural, que vai iniciar no século XIV e vai se estender até o século XVI, que o berço desse processo é a Itália e que dentro da Itália a cidade onde vai se iniciar é Florença. Até aí, tudo ok, então. Agora, vamos falar um pouco sobre o renascer das ideias. Elas vêm do nada? Será? Será que elas se baseiam em alguma ideologia ou algumas? Em algumas formas de pensamento que o homem agora vai passar a ter? Sim. Nós temos aí duas grandes referências, que vai ser o humanismo ou o pensamento humanista e o naturalismo. Vamos começar logo pelo humanismo. O que o humanismo defendia, Qual eram as ideias,
trazidas pelos humanistas? O nome meio que já deixa entender, né? O humanismo, ele defende o antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, centro. Então, o homem, ser humano, como centro de tudo agora. Peraí, isso descarta totalmente a ideia de Deus? De forma nenhuma. Só que agora o teocentrismo vai ser posto de lado pelos humanistas e o antropocentrismo chega trazendo uma nova luz no pensamento, novas ideias. O que é o teocentrismo mesmo? Só para a gente revisar. Teo é um prefixo que significa Deus. Centrismo, centro. Então, o teocentrismo, Deus como centro de tudo, como explicação para todas as coisas, vai dar espaço ao antropocentrismo, o homem como centro do pensamento. Observem que agora a fé, certo? E o pensamento lógico vai sofrer uma divisão. Para você evidenciar o pensamento e o raciocínio humano, você não precisa abrir mão da fé. Então, muitos dos pintores, escritores, renascentistas eram homens tementes a Deus. Eram homens cristãos. Não eram ateus por defenderem a ciência. Certo? Então, dentro do humanismo, você vai ter o antropocentrismo, acabei de explicar, o individualismo, e aí é uma questão importante para a época, mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, ela vai se tornar um tanto quanto perigosa, porque aflora outros sentimentos do ser humano, um deles é o egoísmo. Mas o individualismo, quando ele nasce lá atrás, nesse momento, ele traz a ideia de quê? De indivíduo, de ser humano que precisa se perceber enquanto um sujeito, agente da história, enquanto alguém que veio para pensar, ou seja, você não pode mais se basear apenas nas crenças. Você não pode mais justificar Deus como sendo o culpado, né? Ou o grande provedor de tudo no mundo. Existe uma parcela aí que cabe ao ser humano. E é dentro do pensamento humanista, individualista, que o ser humano vai vestir de fato, né, essa camisa e vai dizer assim, peraí, nem tudo eu posso determinar, né, nem tudo eu posso direcionar para Deus. Alguma coisa aí tem a ver única e exclusivamente comigo, né, com o ser humano. E aí, dentro desse contexto, vem o naturalismo. O naturalismo é a busca por essa ciência, por esse pensamento científico, pelo teste, pela experiência, sabe? Pela pesquisa. Como é que eu vou atribuir a Deus tudo que acontece na Terra, se eu, enquanto ser humano, que aqui estou, eu não estou agindo, interagindo da maneira correta para transformar esse meio. Então, os seres humanos começam a pensar, e aí os cientistas agora, né, naturalistas, começam a pensar o seguinte, o que é que eu posso fazer para mudar? O que é que eu estou fazendo para mudar? A medicina, as ciências naturais. Então, os naturalistas, eles aparecem nesse contexto também
evidenciar o pensamento humano e não mais aquela visão dogmática do período medieval. Então vocês percebem que o Renascimento é, na verdade, o renascer das ideias, do pensar. Vocês percebem que o Renascimento é um momento em que o ser humano, ele arranca de fato aquela casca medieval e ele se coloca como um ser pensante, capaz de, a partir desse momento, percorrer um novo caminho, um caminho que vai mudar completamente. Gente, é um pensamento muito radical para a época. A gente está falando aqui de um momento que era considerado até Idade das Trevas, né? Por essa parada, vamos dizer assim, né? Do pensamento humano, para tudo ser jogado no colo da igreja. E agora vem o pensamento humano. Isso é um choque, isso foi um choque. Ainda no século XIV, em meio à Idade Média, porque ela só termina no século XV. E dentro desse contexto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a burguesia como sendo a detentora de todo esse poder. Precisava-se de patrocínio, de dinheiro para a produção de arte, para a produção de todo o pensamento na época. Pintura, escultura, literatura, música, teatro e ciência. Como os cientistas, como aqueles que defendiam essas novas ideias, eles iriam botar a mão na massa? Como é que eles iriam produzir conhecimento se eles não tivessem dinheiro, nem ninguém para financiar essas novas ideias? E é nesse contexto que vai nascer uma classe, vamos dizer assim, chamada de mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas serão justamente, e eram, os patrocinadores. Daí a gente vai conhecer uma forma de relação chamada de mecenato. O mecena é aquele que vai financiar o artista, vai dar dinheiro, muitas vezes até moradia e alimentação, para que o artista produza a arte que esse mecena vai poder expor, se vangloriar, muitas vezes como um grande colecionador. A Igreja Católica, por exemplo, foi uma grande mecena. Produziu muito com o dinheiro dela para ostentar obras como, por exemplo, de Michelangelo, a Capela Sistina. Então, a partir desse momento, a gente vai trabalhar também com o pensamento aí dentro do Renascimento de uma nova classe que a gente já estudou, que é a burguesia, que agora vai poder demonstrar o seu poder financeiro através do patrocínio de vários artistas, certo? Então, essa é a nossa introdução. A gente fica até aqui. Nós vimos o que foi o Renascimento, o seu lugar de origem, o que é que ele defendia. Estudamos o humanismo, estudamos o naturalismo e agora o mecenato. Na nossa próxima aula, a gente continua aprofundando um pouco mais esse novo pensamento, que era o pensamento renascentista. Até a próxima aula!